Boa tarde, 1h31 no Acre, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Laércio já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp, o 99989-1042. Eu peço que você participe desse programa, porque nos dois primeiros blocos desta edição, nós vamos tratar sobretudo, sobre segurança pública, porque ontem aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa que discutiu uma proposta que foi apresentada pelo deputado Adailton Cruz, que é o nosso entrevistado, e a proposta do deputado, a gente precisa falar com cuidado, para a gente não confundir as coisas, né? O que está sendo apresentado, e isso já foi discutido aqui no Gazeta Entrevista, com a presença do promotor Rodrigo Curti, promotor de justiça Rodrigo Curti, esteve aqui conosco, adiantou, nominou a participação do gabinete do deputado Adailton Cruz nessa discussão, nesse debate, que trata de uma espécie de regulamentação, que colocar regras, que colocar um regramento para que policiais ou agentes de segurança pública não estejam armados, não portem armas, uma vez estando em um ambiente festivo, com venda de bebida alcoólica e etc. Não é? E esse é um tema muito caro para a rotina do acreano, porque nos últimos anos, muitas famílias têm sofrido por conta da postura, vou dizer, inadequada? Não, eu vou dizer uma postura criminosa de alguns agentes de segurança, pessoas que tiraram a vida de outras pessoas. Não é? Então, isso não é um tema qualquer e em nenhum momento, nem o promotor de justiça, e eu tenho certeza que nem o deputado Adailton Cruz, vão defender aqui que policial ande por aí a 3x4 desarmado. Ninguém está falando isso, correto? O que a gente está querendo, digamos, colocar alguma restrição diante da postura de alguns profissionais que não souberam lidar com a liberdade que têm. Só que eu vou, antes de chamar o Adailton, pode apertar o biloto aí, seu Lalá, por gentileza? Temos novidade hoje no que se refere à questão da Ptolomeu, né? Temos novidade. O Ministério Público Federal bateu na porta do Superior Tribunal de Justiça pedindo que a ministra Nancy Andrighi, que é a relatora desse processo todo, é a mulher que tem um martelo, para que ela viabilize, autorize a venda dos carrões de luxo que foram apreendidos, né? O argumento, o carrão e a aeronave, né? Um avião. E o argumento é, olha, ministra, é bom vender isso aqui logo, porque senão, como diz o Matuto, esses bens aqui vão se deteriorar, né? Vão se acabar. Agora, uma coisa que é óbvia, e é evidente, uma instituição que que propõe isso para o Superior Tribunal de Justiça, parceiro, não foi no boteco aqui da esquina, não. Eles propuseram isso para o Superior Tribunal de Justiça. Quem propõe isso tem certeza do que acusou, né? Tem segurança do que acusou. Então, agora, olha, eu, sinceramente, tudo bem, é importante que a justiça se pronuncie. A martelada dessa mulher, ela tem que ser definitiva para ninguém contestar. Eu acho que é um pouco isso, o que ela está maquinando, né? Está pensando. Porque o silêncio dela é, digamos assim, gritante aqui para a nossa realidade. Impressionante como o silêncio do Superior Tribunal de Justiça em relação a Ptolomeu é um silêncio desgastante para todo mundo, não é? Para todo mundo. Principalmente depois da Operação Ptolomeu II, o governador é outro depois daquela Operação Ptolomeu II. Ele se esforça, tem até ensaiado alguma reação, mas o fato é que depois da segunda fase da operação foi difícil. Então, assim, a gestão pública do Acre sente muito, inclusive esse silêncio do Superior Tribunal de Justiça.
Acho que seria bom essa martelada vir logo. Se a terra tiver que tremer pelos barrancos daqui, que trema, mas alguma coisa precisa acontecer para que as coisas fluam, não é? Porque isso vai ter consequências políticas dramáticas por aqui. E vamos embora. Senhor Adailton Cruz, deputado estadual, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Itaã, e mais uma vez é um prazer estar aqui com você na TV Gazeta, aqui, na Gazeta Entrevista. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho hoje de um tema que é diferente do nosso cotidiano, que é a saúde, que a gente sempre defende e busca dias melhores. Falando um pouquinho de segurança, porque enquanto parlamentar existem algumas situações que a gente não pode ser omisso. E essa situação da segurança, ela precisa ser debatida, ela precisa ser revista, precisa ser refletido os modus operandi em alguns segmentos da segurança pública. Eu não sou conhecedor a fundo, não conheço de forma plenamente, mas enquanto cidadão e enquanto parlamentar, a gente não pode se furtar de debater esse tema que é de extrema relevância e que precisa ser mudado, que é essa questão da ingesta de bebida alcoólica com porte de arma. Então foi um tema que a gente levou para a Assembleia, estamos debatendo e eu acredito muito que nós vamos ter alguns resultados positivos nesse sentido. Como é que foi, como é que você avalia a audiência pública de ontem? Foi produtiva? Que encaminhamentos vocês entenderam ser necessários a partir de ontem? Nós tivemos ontem na audiência pública 3 pontos que eu considero muito positivos. O primeiro ponto foi nós termos pela primeira vez na Assembleia Legislativa um momento para discutir essa situação que é o porte de arma por agentes de segurança pública em ambiente festivo com consumo de bebida alcoólica. Isso é um problema que ele vem ocorrendo diariamente há tempos atrás e a gente não viu qualquer manifestação ou trabalho no sentido de evitar, coibir ou melhorar as práticas de controle disso. Então, ontem o debate, a Assembleia parou para discutir isso e com a adesão total de todos os operadores de segurança do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Comando da Polícia Militar, Comando do Corpo de Bombeiro, o Sindicato dos Delegados do Estado, o Sindicato dos Policiais Civis, Policiais Penais. Toda a cúpula de segurança esteve presente, assim como representante da sociedade civil, para discutir um tema que precisa ter atenção, precisa ser disciplinado e precisa ser banido essa prática. Esse tema ele gera comoção social e é muito grave, porque quando um agente público comete um crime desse, com uma arma, com um instrumento do poder público, não se aceita. É inaceitável uma pessoa que é paga para servir e proteger a sociedade realizar crimes. E a gente acredita muito que essa prática do álcool, ela ajuda e certamente é um dos fatores principais para levar a essa situação de crime. E isso precisa ser fiscalizado, isso precisa ser disciplinado e corrigido. Eu não consigo compreender por que no país, no Brasil, é crime você dirigir embriagado e não é crime você beber portando uma arma. Isso precisa ser regulamentado. Agora, e ontem o debate foi bem a fundo nesse sentido. Me diga como é que a reação das associações de classe ligadas à segurança, eu imagino que tenha sido a mais negativa possível a sua proposta. Agora eu queria entender o seguinte, você se referenciou em algum estado, existe essa lei, tem algum estado que é a mesma coisa? Inicialmente, o que mais me chamou a atenção foram os casos que ocorreram dessa situação do agente de segurança pública cometer crime fora do ambiente de serviço em boates, em bares, essas coisas. Não ocorreu só agora na Expo Acre. Isso ocorre em Brasília, ocorre no Brasil inteiro e aqui no Acre. Mas um dos fatores que nos levou a pedir a nossa assessoria jurídica, que inclusive está aqui, a trabalhar esse projeto, foi justamente um projeto que tramita na Câmara Federal, que torna crime o consumo de bebida alcoólica e o porte de arma, inclusive sendo passivo até do agente de segurança pública perder o seu emprego, não só o porte, mas o emprego na área de segurança pública. Então, se isso não é regulamentado no país, por que os estados não já o fizeram? Por que a gente não sai na frente? Ou por que as próprias corporações, assim como está previsto na Lei Federal 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, estabelece que essas corporações têm que estabelecer normas próprias, têm que controlar e fiscalizar e punir exemplarmente quem tivesse desvios de conduta. E
a gente não vê isso. Dificilmente ocorre a fiscalização e a punição que a sociedade espera. Porque quando o agente público erra, ele erra consciente dos seus deveres e da sua responsabilidade. Então, o que a sociedade espera é que haja uma punição exemplar. Lembrando, esses erros e esses fatos, eles ocorrem não de forma generalizada. Tem estudos aí que o percentual é pequeno, mas precisa ser exemplarmente punido. Agora, isso não é matéria para a federal? Isso é matéria para a Assembleia Legislativa? Isso não é a Câmara Federal que tem que... Nós, inclusive, discutimos essa questão da constitucionalidade. Eu até, inclusive, agradeço o promotor da área de segurança pública, a Promotoria de Segurança Pública, o doutor Rodrigo Curtis, que nos apresentou, inclusive, um estudo que ele fez com relação à visão e à questão do que a sociedade acha dessa situação. Inclusive, a sociedade é totalmente contra o consumo de bebida alcoólica com porte de arma, e ele, inclusive, a opinião dele enquanto promotor, é de que a nossa iniciativa ela é constitucional. Isso baseado na própria lei do Estatuto de Desarmamento, que estabelece que as corporações têm que regulamentar, e se não regulamentar, podemos editar a lei forçando elas a regulamentarem, assim como também podemos seguir outra linha, que é tornar crime o porte de arma com ingesta de bebida alcoólica, que seria um pouco paralelo a isso. Então, nós pedimos esse estudo para a nossa assessoria jurídica. O projeto de lei será concluído e, se nós não tivermos plena certeza de que as corporações vão agir com mais regularidade, com mais firmeza, as corregedorias, implantando esses procedimentos operacional padrão de fiscalização do uso de arma em ambiente festivo fora do ambiente de trabalho, nós vamos apresentar e vamos deixar que as comissões internas da própria Assembleia, no debate, decidam se é constitucional ou não. O meu entendimento, assim como do promotor, é que a gente pode apresentar. Agora, é um debate que não é fácil. Nós temos na Assembleia um caminho longo para aprovar isso. Nós temos a resistência, inclusive alguns pontos com bastante justificativa dos representantes das corporações. Eles são contra, porque acham que se a gente restringir em certo momento o porte de arma, isso pode se ampliar mais adiante e pode tornar o agente de segurança pública mais vulnerável. Tem razão em certo sentido, porque eles estão para defender as suas categorias, e a gente, então, não pode, de fato, se omitir desse debate. A gente tem que chamar a atenção, porque um dos pontos que eu coloquei que foi positivo ontem foi esse, a participação de toda a cúpula de segurança do Estado, mas outro ponto que foi muito importante foi quando a mãe de uma das vítimas dessa situação, de um agente de segurança pública, que nesse caso, para mim, tem que ser punido, porque quem faz isso é criminoso, expôs o seu depoimento para todos ouvirem. E aquilo ali serviu de reflexão. A gente precisa mudar. Não pode continuar da forma que está. Você matar um cidadão no ambiente festivo e continuar solto, brincando, isso é brincadeira. É inadmissível. Olha, muito importante a participação do Frank aqui. Muito obrigado, Frank, pela tua participação. Perceba como que a tua proposta está sendo compreendida. Meu nome é Frank. Esse problema está fácil de resolver. Peça para o entrevistado acrescentar nesse PL que quando o policial, estando de folga, se deparar com qualquer tipo de ocorrência, ele não poderá se envolver em qualquer tipo de situação que exija a intervenção da segurança pública. Porque hoje, se ele se deparar e não tomar nenhuma atitude, ele pode responder por omissão. E criando uma lei, esse policial terá segurança jurídica. Claro que o Frank está te provocando, ele está ironizando aqui, sim. Não é? Então, eu queria que você respondesse, por gentileza. É importante a fala do Frank, porque, inclusive, ontem, na audiência pública, nós tivemos alguns posicionamentos nesse sentido. Mas essa fala é naquele intuito de quem está compreendendo que o projeto é para proibir o agente de segurança pública portar arma fora do ambiente de trabalho, fora do seu horário de trabalho. O objetivo não é esse, você foi bem claro. Nós entendemos e defendemos o direito do agente de segurança pública portar arma, seja no trabalho ou fora dele, inclusive fora, que é o momento em que ele está mais vulnerável, não está presente, não está com a corporação. Nós defendemos e não somos loucos nem insanos de apresentar um projeto nesse sentido. Agora, nós também não seríamos loucos e nem insanos em defender que qualquer pessoa, agente de segurança pública, vá ingerir bebida alcoólica e portar arma. Isso também não pode ocorrer. Então, o objetivo é coibir o consumo de bebida alcoólica com porte de arma,
Tirando-se essa situação, o demais, o porte de arma é indiscutível no nosso posicionamento e com aqueles que a gente tem conversado, inclusive o Ministério Público. Onde já se viu um cidadão embriagado, ele vai ter condições técnicas, psicológicas, vai ter condições de se proteger ou proteger a sociedade. A reação dele a qualquer situação pode ser desproporcional, coloca em risco a segurança dele e de quem estiver próximo. Capacidade de avaliação de uma situação extrema é nenhuma. Situação cognitiva não existe. Então, o nosso intuito é esse: bebida alcoólica e porte de arma não combinam, assim como direção e bebida alcoólica. Isso é que tem que ser combatido e evitado, porque a gente sempre imagina que se isso não ocorrer um controle rigoroso e nenhuma legislação, nenhuma disciplina rígida nesse sentido, para que quem cometa esses deslizes seja exemplarmente punido, nós poderemos ser a próxima vítima. Eu fui com a minha família várias vezes, por exemplo, na Expo Acre. Eu poderia estar lá no momento que ocorreu esse tiroteio, eu poderia ter sido vítima. Se o cidadão, o agente de segurança pública, não tivesse consumido bebida alcoólica, certamente ele teria um cognitivo melhor, mais ativo e pensaria duas vezes antes de sacar uma arma e apontar para alguém em um ambiente público. Outra situação que você, conversando comigo sobre esse assunto, você me pontuou com um número que para mim foi surpreendente, de que nesta Expo Acre, a última Expo Acre que teve, 2.000 agentes de segurança pública entraram naquele espaço armados. É isso mesmo? Exatamente. Esses dados foram, inclusive, colocados ontem pela coordenação técnica da Corregedoria da Polícia Militar, que eles têm o controle de acesso com os policiais que ficam no acesso da Expo Acre, e identifica-se aqueles que entram armados. Aqueles que se identificam, porque eventualmente pode ter entrado alguém armado sem se identificar. Durante todo o período de Expo Acre, tiveram 2.000 acessos de pessoas portando arma lá dentro, que foram devidamente identificadas. 2.000 pessoas em um ambiente que tem um fluxo muito maior que 1.000 pessoas, o que o próprio Estatuto já recomenda que onde tiver um ambiente maior que 1.000 pessoas, não se deve transitar armado. Olha só, vamos lá. Boa tarde, Itaã. Pergunte para o deputado se ele não acha injusto punir toda uma categoria de segurança pública por causa de um agente desequilibrado, desqualificado e fora da lei. O que não dá é para agentes de segurança pública que combatem o crime diariamente e precisam da sua arma para enfrentar membros de facções armados. Isso não é aceitável. O Marco Antônio que está falando com você. É importante a fala do Marco Antônio, porque nós não estamos aqui tentando punir categoria toda, ninguém. O que nós estamos centrando novamente, é importante deixar claro para todos, é punir aquele que tiver desvio de conduta, aquele que passar a ingerir bebida alcoólica portando arma. É esse o único ponto. O profissional, agente de segurança que não for ingerir bebida alcoólica, ao nosso ver, e até inclusive na redação do PL, não tem qualquer impeditivo de portar arma. O que não se pode é portar arma e ingerir bebida alcoólica. Quer beber? Entrega a arma para alguém que não vai, ou então registra ou deixa em um local seguro. Mas beber com a arma na cintura não se pode. A arma é um instrumento de proteção do agente e da sociedade. Ele não pode ser um instrumento para causar catástrofe e crime. O cidadão brasileiro, a sociedade acriana, ela tem que olhar para o agente de segurança pública e sentir ali um agente de proteção, de segurança. E não olhar para ele e sentir temor. Quem tem que sentir temor de agente de segurança pública é bandido e não cidadão de bem. E como é que você vai sentir segurança em um agente de segurança pública se ele está bêbado portando uma arma? É óbvio que ninguém vai sentir segurança. Isso é que tem que ser vedado. E ontem o debate foi muito bom porque nós observamos a reflexão de todas as corporações no sentido de reverem os seus protocolos, que alguns que possuem são bem antigos, o último é de 2010, e atualizar esse processo, inclusive trazendo para a Assembleia Legislativa, na próxima semana, uma audiência com a Comissão de Segurança Pública, para revermos de um por um, para que a gente tenha um controle maior, mas esses fatos não podem ficar em branco, são graves. Agora, deputado, só uma dúvida. Quando você fala que o policial ou o agente de segurança não pode andar armado, essa arma a qual você se refere não é a arma que pertence ao Estado. Pode ser que seja. Vamos supor, eu sou um policial militar, eu sou
coronel, porque eu gosto de ser logo é da patente maior. Então, eu sou coronel e eu tenho a minha pistola em casa, é minha, eu comprei com meu dinheiro. Esse projeto de lei proíbe, inclusive, que eu use em ambiente festivo com consumo de bebida alcoólica, mesmo a minha arma. Qualquer espécie de arma, ou da corporação ou pessoal. Bebeu, a arma tem que estar distante, independente de ser pessoal ou da corporação. Da mesma forma que nós entendemos que o agente também pode portar a sua arma fora do seu expediente de trabalho, com a sua família, onde ele estiver, seja pessoal da corporação, até para o seu resguardo pessoal e a sua segurança, desde que não beba. Correto. Só antes de chamar o intervalo, só um instantinho, por gentileza, lá. Tem aqui uma fala do seu Francisco, do Manuel Julião. Ele diz o seguinte, aqui é uma questão interessante, porque ele coloca a ideia da posse de um determinado instrumento, né? Boa tarde. Se eu tenho uma CNH, eu tenho que andar com ela. Se eu tenho uma arma e eu tenho o documento dela, ela é minha. Eu ando com ela para onde eu quiser. E aí? Perfeito. Esse entendimento é pessoal dele, mas quando a gente passa-se para a visão coletiva e para os efeitos de proteção da sociedade, quando você passa a andar com essa arma e ingerir qualquer droga, ou seja, lícita ou ilícita, você coloca em risco os que estiverem ao seu redor. Então, essa decisão aí afeta os demais, por isso que tem que ser vedado, independente do seu posicionamento pessoal. É a mesma coisa do veículo. O veículo está no meu nome, eu posso dirigir ele para onde eu quiser, desde que eu não beba. Agora, vou chamar o intervalo agora, deputado. Agora, os meus parcos conhecimentos de direito, eu não sei, eu desconfio que isso é uma matéria que não é da competência das assembleias legislativas. Eu queria que você reforçasse essa discussão após o intervalo. Vamos para o intervalo e já voltamos.